Bom, meu nome é Rafaela, eu sou a primeira aprendiz juvenil da 13ª Região Tradicionalista e a pesquisa que eu desenvolvi dentro da minha região e que eu irei apresentar aos senhores hoje é sobre as festas juninas, com suas origens, as características gerais, os símbolos litúrgicos, o aspecto profano e religioso e as fogueiras. Através das entrevistas que eu fiz com várias pessoas e também de informações que eu busquei em arquivos e jornais históricos de Santa Maria, eu pude constatar as peculiaridades de cada município, onde haviam ainda as procissões e as novenas, bem como os seus locais e as suas características. A origem das festas juninas e das fogueiras, elas vêm desde o surgimento da era cristã, onde os gregos e romanos homenageavam os deuses da fogueira com grandiosas fogueiras, cantorias e danças, acreditando que essas iam espantar os maus espíritos influentes na produção agrícola. Elas foram trazidas aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil pelos portugueses, com características próprias regionais, tornando assim uma tradição em todo o nosso estado. Basicamente, elas possuem características próprias entre si, que são os arraiais, com tendas de comidas, bebidas típicas, bem como também as brincadeiras, onde tem cantigas de roda, casamento da roça, o pau de sebo, e também tem as procissões, onde as pessoas carregam o estandarte dos santos padroeiros homenageados. Mas o que diferencia estas festas é a construção e a queima da fogueira, sendo que aqui no Rio Grande do Sul a mais comum é a de formato redondo ou cônico, que seria esta aqui, homenageando o santo São João Batista, que é comemorado no dia 24 de junho. Ele e os demais santos também estão inseridos no calendário de mês de junho, onde além dele são comemorados Santo Antônio no dia 13 de junho, São Pedro e São Paulo no dia 29 de junho. Por exemplo, aqui eu tenho Santo Antônio. Segundo as entrevistas, eles me disseram que Santo Antônio recebeu da Igreja Católica o título de doutor da Igreja, sendo considerado santo casamenteiro, protetor dos varejistas em geral, padroeiro das povoações e dos soldados. Ele é comemorado no dia 13 de junho, é comemorado também com a fogueira de formato quadrado, que seria o famoso chiqueirinho, e como símbolo litúrgico, ele tem a flor de lírio ou o coração. Já São Pedro era um apóstolo de origem muito humilde e foi o encarregado de criar a Igreja Católica, sendo inclusive o primeiro Papa. Ele é comemorado no dia 29 de junho, que é também o dia dedicado a São Paulo. Porém, São Paulo foi ofuscado pela popularidade de São Pedro. Seus símbolos litúrgicos seriam as chaves do céu, o peixe e, segundo a tradição portuguesa, todas aquelas pessoas que tenham sido batizadas com o nome deste santo, Pedro, teriam que acender uma fogueira para garantir a sua entrada no céu. Ele é comemorado com a fogueira de formato triangular. Mas o que eu escolhi em destaque na minha mostra é sobre São João Batista, que ocupa papel em destaque nas festas juninas. Ele é conhecido como santo festeiro, protetor das mulheres grávidas. São João Batista, ele nasceu no dia 24 de junho, era Jesus Cristo, e foi ele quem instituiu o batismo, tendo inclusive batizado o próprio Cristo nas águas do Rio Jordão. É comemorado com a fogueira de formato redondo ou cônico, e como símbolo litúrgico, ele tem a cruz em volta com as palavras dizendo "Eis o Cordeiro de Deus", a concha para simbolizar o batismo e ainda a figura de um cordeirinho.
Conforme as entrevistas que eu fiz com várias pessoas e também várias localidades diferentes, como Silveira Martins, Vale Vêneto, Arroio Grande, Valdebuia, praticamente todos os entrevistados eles enalteceram a fogueira como símbolo máximo das festividades juninas e que a sua origem deu-se através da promessa em que a Santa Isabel, mãe de São João Batista, fez à Virgem Maria, dizendo que quando seu filho nascesse, acenderia uma fogueira bem no alto da colina para anunciar o nascimento. Então é por isso que todos hoje fazem as grandiosas fogueiras em homenagem a este santo. E segundo o nosso arcebispo, que é este daqui, Dom Hélio, ele me falou que quanto ao aspecto profano, a Igreja Católica sempre viu como atividades lúdicas e de construção de uma sociedade cultural. E quanto aos símbolos litúrgicos, ele falou que estes estão representados nas imagens dos santos padroeiros mostrados em procissões e que, na verdade, estes símbolos eles representam o mistério, ou seja, Jesus Cristo, sendo santos como São Pedro, São João Batista e Santo Antônio, que esses seriam os seus apóstolos. Aqui, como os senhores podem ver, eu trouxe 3 estandartes que eu consegui emprestado em algumas igrejas que fazem parte da 4ª colônia de imigração italiana, que faz parte da 13ª. Este daqui de São Pedro e de Santo Antônio eu consegui na igreja de Arroio Grande, onde lá o padroeiro é São Pedro. Só que devido à igreja também estar presente no altar Santo Antônio, eles também têm o estandarte. Na verdade, Santo Antônio é o padroeiro de Silveira Martins, que é o berço da 4ª colônia. Só que devido à troca de padres, o estandarte de lá foi extraviado. E o estandarte de São João Batista eu consegui na igreja de São João do Polesne, sendo que lá o padroeiro é o próprio São João Batista. E uma das principais características dessa cidade é que as festas juninas ainda acontecem e são muito frequentes. Inclusive aqui eu tenho alguns álbuns de foto que mostra onde começa com uma missa, que é o anunciamento da chegada de São João Batista. Daí ele batiza aqui São Jesus Cristo e depois as pessoas também saem às ruas levando o estandarte do Santo Padroeiro. Aqui eu tenho a representação das festas juninas que aconteciam na localidade de Valdebuia. Lá na véspera, os vizinhos se reuniam em multirão para organizar a festa, onde eles dividiam as tarefas, montavam o cenário e como não tinha as bandeirinhas, não eram usadas ainda, eles faziam uma armação com bambu na frente da igreja e eram também cobertos por folhas de coqueiro, que era onde a população passava para ir nas procissões. A fogueira, ela era construída com lenha, taquara verde e taquara seca. Eram momentos de união, companheirismo, confraternização. À tardezinha tinha as brincadeiras, onde tinha cantigas de roda, o casamento da roça, e de manhã cedo tinha então a missa. E depois a procissão. Aí no meio-dia tinha o almoço e a confraternização. E depois tinha a fogueira. E aí todos iam em volta da fogueira, como eu estou demonstrando aqui, para ouvir os estouros, que era feito pela taquara verde e pela seca. E também tinha o morteiro, que tem mais de 100 anos, e que ele era usado para dar o estouro no dia, como também para anunciar a festa. Eles socavam um carbureto, acendiam um pavio, então dava o estouro. Depois da queima da fogueira, algumas pessoas pulavam em cima das brasas, mostrando a coragem, a valentia e principalmente a fé, em função de ser muito católicos lá na região da 4ª colônia. Atualmente, as festas juninas não têm as mesmas características de antes. Agora são realizadas em algumas escolas do interior, em algumas comunidades, instituições sociais,
e principalmente para a arrecadação financeira. A minha explicação é essa. Senhores, gostariam de fazer alguma pergunta? Não. Aqui eu tenho alguns álbuns, se quiserem ver, porque eu entrevistei várias pessoas, como eu disse, e eu também fui no jornal A Razão de Santa Maria para ver onde que aconteciam as festas juninas. Aí eu descobri que desde 1940 elas eram ativamente feitas em alguns quartéis, como eu tenho aqui, deixa eu pegar. Opa, tá grudado. Em alguns quartéis e nas escolas também, como Santana, que é uma das escolas mais antigas lá do município de Santa Maria, e também na Olavo Bilac. Tá, muito obrigado. De nada. Parabéns. Obrigada. Eu tenho umas lembrancinhas aqui. Ah, tá. Só quero dizer que é aguinhas bentas, tá? Parabéns e boa sorte. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.